E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de retomar um tema onde eu já estive por duas outras oportunidades. Portanto, correndo o risco de ser redundante, vamos falar mais um pouquinho sobre segurança em águas e afogamento infantil. O assunto é gravíssimo, é importante, gravíssimo, continua grave. O Brasil continua com uma média de mortes enorme de crianças. Aquela média que eu citei. Eu já fiz dois outros vídeos, pelo menos, né? Um em setembro de 2017 e outro em novembro de 2017. Nesse vídeo de novembro de 2017 eu falo das 1.115 mortes num ano. São 3 mortes por dia, né? Fora 293 internações, um negócio estúpido, absurdo. E aí eu cito algumas coisas, falo daquele tripé: água segura, criança segura, resposta aos acidentes segura, né? Eu cito aquilo. Aliás, esses dois vídeos que eu já fiz, eu vou deixar sugerido naquelas janelas no final desse vídeo, para que vocês possam assistir também. Quem está chegando nesse vídeo aqui pode assistir esse e pode assistir os outros dois. Eles formam uma espécie de uma trilogia, trilogia de segurança e contra os afogamentos, né? Mas hoje eu gostaria de retomar esse vídeo, esse assunto, nesse vídeo, porque tem uns ingredientes novos. Eu gostaria de dar mais alguns detalhezinhos, chamar a atenção de pais, profissionais de educação física em geral, sobre alguns detalhezinhos importantes e um ingrediente novo que eu li uma matéria outro dia, fiquei estarrecido. Quando a gente fala de... Eu tinha falado naquele vídeo que existe aquela regra de ouro que a criança só deve entrar na piscina quando tiver alguém junto dela para olhá-la, né? Pois é, parece uma regra de ouro, né? Parecia, né? Eu até usei esse termo, regra de ouro, né? Só que hoje em dia tem um problema, que é o celular. O número de afogamentos no mundo, afogamentos infantis, tem crescido por conta do uso de celular que os pais fazem na hora de estarem junto com os filhos. O pai e a mãe estão lá, ao invés de ficar olhando os filhos, estão olhando o celular. E o número de afogamentos infantis tem crescido no mundo. A Associação dos Salva-Vidas Alemães fez até um comunicado, uma carta de alerta. Então se não é um problema só do Brasil, você vê que é um problema internacional. O abuso do celular, o pessoal não desgruda do celular nem para tomar conta da vida do filho. Aí, de vez em quando, a vida do filho vai embora, numa dessas ocasiões assim. Esse assunto veio à baila de novo por conta dessa carta, e hoje eu vou jogar um pouquinho mais pesado, e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, 5 links de afogamentos de criança. Eu sei que precisa de um pouco de estômago para ver, tem que ter nervos de aço, mas eu talvez ajude vocês dizendo que todas as crianças desses vídeos não morreram. Todas se salvaram. Mas se salvaram com sequelas, evidentemente. Ou sequelas físicas, né? Encharcamento alveolar, e depois precisa fazer drenagem, limpeza, precisa fazer um monte de procedimentos complicados, ou sequelas psicológicas, emocionais, com relação à piscina. Então eu vou deixar esses vídeos, é bom que vocês assistam. É bom que a gente se choque às vezes com uma coisa dessa, porque parece que só com tratamento de choque a coisa vai. Então o primeiro alerta que eu queria deixar é essa história do celular. Quem está tomando conta de criança em água não pode ficar no celular. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser vô, pode ser vó, pode ser irmão mais velho, irmã mais velha. Sem celular. Sem celular. Atenção completa na criança. Prestando atenção, as coisas já ocorrem. Com o celular, então, foi só um minutinho, De minutinho em minutinho as crianças vão morrendo. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que afogamento infantil, profundidade, não quer dizer nada. Nada. Há crianças que morrem afogadas em 20 centímetros de água, 30 centímetros de água. Espelhos d'água. Espelhos d'água.
Piscinas rasinhas, o pai em pé, a água não chega nem no joelho dele. Ele vira de costas, a criança cai de costas assim, não sabe como é que levanta, o suficiente para cobrir, para encharcar as vias respiratórias, e a criança se afoga e o pai está de costas, achando que aquilo é rasinho, que não tem problema. Profundidade não quer dizer nada, nada. Inclusive, esses vídeos que eu deixei aqui, pelo menos alguns deles têm crianças se afogando em quantidades, em profundidades muito pequenas de água, muito pequenas. As crianças são muito pequenininhas, cai de bruços, não sabe como é que fica em pé, o rostinho fica na água e ele vai se afogar do mesmo jeito como se fosse uma piscina funda, de 3, 4 metros de profundidade. Um tanque de salto de 6 metros de profundidade. Para a criança, dá na mesma. 30 centímetros ou 6 metros, dá na mesma. Então, profundidade não é segurança. Não é razão para desleixo, para desatenção e para celular na mão. Não é razão para isso. Então fiquem atentos com relação a isso. Outra coisa que não garante nada é boinha de braço. A boinha de braço é muito boa. Eu dei aula de natação para bebês durante muitos anos, usávamos aquelas boinhas de braço, tipo asinha, de gomo duplo, com 2 válvulas, aquela válvula de segurança que tem que apertar para sair o ar. É muito boa, mas eu ficava com 1 ou 2 bebês no máximo e o tempo todo olhando, A criança saía para pular, a boinha estava meio murchinha. A criança pulava da borda dentro da piscina, uma das boinhas saía. A criança ficava pendurada numa das boinhas. É um perigo isso, a criança ficava pendurada com o rostinho embaixo d'água. Não pode. Então boinha de braço, tem gente que também coloca essa boinha e descansa, né? Aquela boinha circular, aquelas boinhas circulares que tem uma espécie de uma fralda plástica, aquilo é uma armadilha. O sujeito que inventou aquilo tinha que ser preso. Aquilo é uma armadilha. O moleque vira aquilo lá, as pernas dele ficam presas naquela fralda assim, ele afoga. É um perigo. A boinha de brasinha é muito boa, mas não garante. Não garante. Não garante mesmo. Fiquem atentos com relação a isso. E a última dica é ainda mais. Não é só em piscina que criança se afoga, não. Não é só em piscina. Criança se afoga em banheira. Criança se afoga em tanque de roupa. Criança se afoga em balde. Eu vi um vídeo outro dia do Corpo de Bombeiros de Brasília. O número de afogamentos de crianças pequenas em baldes é enorme. Com óbito. Com óbitos. Então, as mães estão lavando o quintal, lavando roupa, um balde com metade de água, 2/3 de água, é o suficiente para matar uma criança. Suficiente para matar uma criança de 1 ano, 1 ano e meio. Basta. A cabeça da criança é muito pesada, ela inclina para ver o que tem dentro do balde e pof! Quando ela inclina a borda do balde e levanta o quadrilzinho dela, as pernas ficam fora do chão, ela não tem como voltar, não tem como fazer força. Seja para derrubar o balde ou voltar, ela não tem como fazer isso. Então ela morre. Morre. Casos de morte. Espelho d'água, aquela lâmina d'água assim, né? Num prédio, tem aquela lâmina d'água bonitinha e tal, precisa ficar de olho nisso. A criança pequenininha cai de frente naquilo, cai de frente ou cai de costas, não sabe como fica em pé. E outra coisa, essas piscininhas infláveis, pequenininhas, né? Parecem inocentes, né? Mas não são, não. Não são inocentes e muito menos inofensivas com relação a isso. A criança se afoga naquilo fácil, fácil. Então, os pais têm que ficar de olho. É muito gostoso, a criança se diverte, a água é muito divertida. Esse é o bônus. Mas o ônus é a vigilância permanente. Permanente. E quando eu falo vigilância, é sem o celular na mão. Esquece essa porcaria. Deixa ela de lado. Depois você vê os recados, quem deixou bobageira naqueles grupos de WhatsApp. Eu tenho vários grupos de WhatsApp no meu, 90% é bobagem. Pouca coisa que presta nessas coisas. Então fiquem alertas com relação a isso. Fiquem alertas. Temos que tentar diminuir isso. E só a vigilância, a conscientização e a nossa vigilância que vão ficar, que vão reverter esse quadro. Não vai ter outro jeito.
tá bom? Queria deixar esse alerta, eu fiquei estarrecido com essas coisas, esse efeito que o celular está tendo na vida das nossas crianças, levando a vida das nossas crianças. Isso não pode acontecer, não pode acontecer. Se você gostou, deixa um like aqui, é um assunto pesado, né? Um assunto pesado, mas a gente tem que tocar nesse assunto. As janelas que vão aparecer aqui no final desses vídeos, tem os 2 outros vídeos sobre segurança, ouçam esses vídeos, divulguem, compartilhem esses vídeos com amigos de vocês, que sejam pais, que sejam jovens, né, que tenham crianças em casa, ou mesmo adolescentes, né? Importante que todo mundo esteja ciente disso, esteja alerta. Nos vídeos que eu deixei linkados aqui embaixo, na descrição do vídeo, que tem esses afogamentos infantis, tem cenas angustiantes, adultos a poucos metros, mas a 2 metros, 1 metro, não chega a 2 metros da criança, adulto não vê que a criança está se afogando, simplesmente não vê. É angustiante, mas é preciso que a gente toque nesse assunto. Compartilhem esse vídeo, divulguem o nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho se ainda não está ativado. Fiquem sempre com a gente. Tchau!